Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, muito boa tarde para você que está sentadinho aí no seu sofá, assistindo junto com a sua família e os seus amigos o programa Mais Cidadão. Hoje nós vamos falar sobre saúde. Você sabia que as doenças que mais matam no Brasil estão relacionadas ao aparelho circulatório, segundo dados do Ministério da Saúde? Essas doenças estão associadas à nossa vida agitada, ao sedentarismo, o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas, a falta de equilíbrio na nossa alimentação e o estresse diário, conhecidas também como doenças da modernidade. Para falar sobre esse tema, esclarecer as nossas dúvidas e dar dicas de como viver mais e com qualidade de vida, eu entrevistei o médico cardiologista Otávio Rizzi Coelho, um excelente profissional e amigo nosso de longa data. Durante a entrevista, ele falou sobre hipertensão, infartos e todas as demais doenças do sistema cardiovascular, um assunto tão importante para a nossa saúde. Olha, pessoal, no bloco Sabor Cidadão, a nossa querida chefe Silvia Coelho preparou um prato delicioso, camarões recheados com catupiry e, de acompanhamento, arroz com creme de leite e uvas passas. E olha, esse prato é o carro-chefe de um tradicional restaurante aqui de Campinas. Você não pode perder, hein? É no próximo bloco. Acompanhe agora minha entrevista com o Dr. Otávio Rizzi Coelho sobre as doenças que mais matam no Brasil. Confira e aproveite. As doenças da modernidade são as que mais matam no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Essas doenças estão associadas com vida agitada nos grandes centros urbanos, sedentarismo, estresse, alimentação desregrada e consumo exacerbado de fumo e bebidas alcoólicas. Ainda de acordo com dados do Ministério da Saúde, as doenças do sistema circulatório responsáveis pelo maior número de óbitos são o acidente vascular cerebral, o AVC, popularmente conhecido como derrame, e a doença isquêmica do coração, em especial o infarto agudo do miocárdio. O programa Mais Cidadão vira e mexe recebe e-mails, mensagens de diversos tipos, mas sempre falando sobre questão de saúde, sobre prevenção e necessidade das pessoas saberem como viver melhor quando a qualidade de vida está aumentando, a expectativa de vida das pessoas é maior no Brasil de hoje. Para falar sobre os assuntos das doenças que mais matam no Brasil, nós convidamos um craque, Dr. Otávio Rizzi Coelho, um prazer enorme estar com o senhor aqui. É uma alegria porque nós temos a oportunidade de ter uma pessoa com muita experiência para falar ao nosso telespectador sobre esses problemas. Em primeiro lugar, qual a doença que mais mata na área de cardiovascular? Bom, antes de tudo, eu queria cumprimentar, agradecer o convite, cumprimentar todos os telespectadores. É uma honra ter sido convidado para participar do seu programa. E é um prazer maior ainda falar sobre as doenças cardiovasculares. Certo. Para a gente ter uma ideia da importância que isso significa, morrem por ano no Brasil cerca de 1.100.000 pessoas, de todas as causas. Puxa vida. Dentre elas, cerca de 300 e poucas mil são de doenças cardiovasculares. Certo. O que, a grosso modo, significa que 1 em cada 3 que estão morrendo são de doenças cardiovasculares. Mais de 30%, então. Cerca de 30 e poucos por cento são as doenças cardiovasculares. E quais são as doenças cardiovasculares? Entre as doenças cardiovasculares, tem duas predominantes. Nós temos o acidente vascular cerebral, o derrame, e nós temos o infarto agudo do miocárdio. Certo. Mais ou menos tem o mesmo número. Até pouco tempo atrás, se morria mais de derrame no Brasil do que de infarto. E agora, no último ano, o infarto passou a ser a primeira causa de morte cardiovascular. Para a gente ter uma ideia de números, são cerca de 90 mil mortes por ano
decorrentes de infarto e um número muito parecido decorrentes de acidente vascular cerebral, do derrame. Aqui vale a pena a gente falar um dado muito interessante. Nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, as doenças cardiovasculares têm um perfil diferente. Lá se morre, para cada 4 pessoas de infarto, morre uma de derrame. E por que essa diferença de lá com o Brasil? Uma das explicações para isso é que o derrame é muito dependente do controle adequado da pressão arterial. A pessoa que tem hipertensão, tem aqui mais no derrame. Brasil se cuida menos do que a pessoa de lá. Exato. Se eu tratar adequadamente a pressão arterial, eu reduzo em metade a chance que ela tem de morrer de acidente vascular cerebral. Certo. E quais são as principais causas para que as pessoas adquiram essa doença e cheguem a falecer em função delas? Bom, hoje essas causas que nós chamamos fatores de risco, que são aquelas situações que, quando presentes, aumentam a probabilidade de se ter o infarto, estão bem definidos. São a idade, a herança familiar, filhos de infartados têm mais infarto. Isso são 2 situações em que nós não podemos intervir. E nós temos outros fatores de risco nos quais nós podemos intervir. Quais são? A pressão arterial, o aumento da pressão arterial, o aumento do colesterol, o hábito do tabagismo. Fumar demais. O diabetes, a vida sedentária, a obesidade e o estresse emocional. Em relação à cinturinha, muitas vezes as pessoas falam, bom, eu sou um cara magro, eu tenho barriga, mas eu sou magro, etc. Na minha família também todo mundo tem esse mesmo biotipo e tal. Ou seja, aquela barriguinha, ou do cara que tem uma barriga maior, ou aquele que tem uma menor, mas tem a barriguinha. Por que essa barriguinha afeta os problemas cardiovasculares? Bom, nós temos um conjunto, uma situação que nós chamamos de síndrome metabólica. Síndrome metabólica envolve o aumento da cintura abdominal. Esse aumento para homem, por uma das definições, é de 105 centímetros. Acima de 105 é problema. 105 é problema. Para a mulher é 85, quer dizer, a mulher é menor. Então, além tem a cintura abdominal, tem uma pressão arterial um pouco aumentada, existem alterações nos triglicérides, alteração do HDL e intolerância à glicose, não precisa nem ser diabético, só uma intolerância, um aumento da glicemia em níveis que ainda não são do diabetes, mas que isso faz parte do que nós chamamos de síndrome metabólica. Entendi. Essa gordura abdominal, a intraabdominal, aquela gordura que está em volta dos órgãos em volta do pâncreas, em volta do fígado, dentro do peritônio, essa gordura é metabolicamente ativa e ela aumenta muito uma coisa que nós chamamos de resistência à insulina, e isso contribui de maneira decisiva para o aumento da aterosclerose. Então, um dos itens fundamentais para a gente evitar a doença é que a gente não tenha obesidade. O melhor modelo que nós temos para isso é o que se chama dieta do Mediterrâneo. Vamos ver o que fundamentalmente consiste em cereais, frutas, legumes, pouca carne vermelha, peixe, aves, carne e frango, muita atividade física. Então você tem aí um conjunto de alimentos corretos, pouca gordura de origem animal, atividade física e pouco ganho de peso. Simples, não tem nenhum segredo, nada. Se usa muito azeite de oliva, né? O extra virgem, né? Porque extra virgem. Tem uns que falam que são e não são. E uma coisa que todo mundo gosta é que faz parte da dieta do Mediterrâneo um copo de vinho tinto. Entendi. Bom, mas não adianta aumentar o vinho e não ter o resto. Entendi. A questão da glicose.
o excesso de açúcar no sangue e tal. Essa como é que a gente combate? Bom, essa é um problema muito importante e a gente tem que gastar tempo nisso. Quer dizer, nós temos que ter certeza que você não é intolerante à glicose e nem é diabético. Tá. Para você ter uma ideia, quando uma pessoa faz o diagnóstico de diabetes, na média ela já é diabética entre 5 e 7 anos. Entendi. E isso já está lesando o vaso. Então, essas campanhas, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, elas têm feito campanhas periódicas para o diagnóstico de diabetes. Feito o diagnóstico, tem que fazer o tratamento, que implica num tratamento medicamentoso e num tratamento não medicamentoso, que é o estilo de vida. Atividade física, dieta adequada e com tudo isso. E aí você controla adequadamente o diabetes. Compreendo. E o controle adequado diminui o risco cardiovascular. O senhor falou de medicamentos. Eu vi outro dia na televisão, e falado por um cara sério e tal, que esses remédios para baixar o colesterol e tal, na realidade não adiantam muito. O que adiantaria seriam os exercícios, etc. e tal. E que esses remédios, de alguma forma, são colocados para vender para as indústrias farmacêuticas faturarem. O que tem de verdade nisso e o que tem de mentira nessa afirmação? Essa é uma oportunidade muito boa para a gente definir bem essa história. Esse é um assunto interessante. O colesterol é o importante, se não o principal, junto com o diabetes e com a hipertensão, os principais fatores de risco da principal causa de morte, que é a doença cardíaca. Certo. Com a introdução das chamadas estatinas, que são os remédios que reduzem o colesterol, se conseguiu demonstrar que a utilização das estatinas reduzem a mortalidade por doença cardiovascular em 42%. E tem pesquisa sobre isso. Esse trabalho, conhecido como 4S, ele mostrou que, comparando um grupo que não tomava o remédio com o grupo que tomava o remédio, a vantagem, a redução da mortalidade foi de 42%. Quer dizer, de cada 100 pessoas, 42 não morreriam. Exatamente. Hoje nós temos pelo menos 5 ou 6 estatinas no mercado. Todas elas reduzem o colesterol ou com intensidade maior ou menor. E a maior parte das estatinas hoje são medicamentos genéricos a um custo muito reduzido. Existem pessoas que, por uma razão ou outra, acabam deixando de tomar o remédio. Por exemplo, os que são hipertensos deixam de tomar o remédio por um determinado período, que é um remédio que os médicos dizem, você tem que tomar para a vida inteira, você tem um problema, você tem que resolver. As estatinas, que reduzem o colesterol, o triglicéridos, etc., a mesma coisa. E às vezes a pessoa vai tomar álcool e acaba esquecendo o remédio, ou então ele vai para uma semana de férias e fala, não vou tomar remédio, etc. Isso é prejudicial à saúde? Em que medida isso pode levar a pessoa a ter o acidente vascular cerebral ou infarto no miocárdio? Essa é uma pergunta interessante, porque toda a vantagem que nós falamos do remédio só vale para quem toma. Certo, é verdade. E para quem toma do jeito correto. Tá. E tomar do jeito correto significa tomar do jeito que foi prescrito. No caso das estatinas, como exemplo, ela tem que ser tomada diariamente por toda a vida, ou por longos períodos, por toda a vida. Certo. Não deve, por nenhuma razão, que não seja pelo seu próprio médico, ser suspenso o medicamento. E o AS, aquele remédio que afina o sangue, e o outro que evita os coágulos, como no caso, eu não vou falar o nome do remédio, eu não posso fazer propaganda, mas são 2 remédios cuja função é afinar o sangue e tal, e evitar os coágulos que acabam levando ao infarto. Esses remédios são importantes e em que medida eles causam problemas de úlcera, etc., gastrite para a pessoa? Como proteger a pessoa contra esse efeito negativo desses remédios? Isso é muito importante, é muito interessante essa pergunta. Nós temos que dividir aqui em 2 grupos de pessoas. Certo. Aquelas que têm risco de ter doença cardiovascular, mas nunca tiveram a doença. Quem é essa pessoa? Um sujeito que tem pressão alta, que tem diabetes, mas que ele nunca teve infarto, nunca fez angioplastia, nunca fez cirurgia de revascularização e nem teve derrame. É um paciente de risco, porém sem evento. E aquela outro paciente
é um paciente que já colocou stent, que já fez cirurgia de revascularização de ponte de safena, que já teve o infarto e que já teve o derrame. Para esse segundo grupo, o uso da aspirina e do clopidogrel ou de outros sucedâneos é absolutamente necessário. Certo. E como é que faz para proteger o estômago e o intestino? Como todo medicamento, nós temos efeitos colaterais que devem ser adequadamente avaliados pelo seu médico e naquele paciente em particular, ele decide qual que deve ser a medida que vai ser adotada. Perfeito. Doutor, suas últimas palavras e, sobretudo, incentivo para quem está fazendo esse esforço para ter a sua prevenção adequada e aqueles que não estão tendo ainda a sua prevenção. Uma palavra sua para a gente concluir o programa Mais Cidadão. Eu acho que nós conseguimos, a cardiologia conseguiu, nesses últimos anos, uma redução significativa da mortalidade por doença cardiovascular. Perfeito. Nos países, nos Estados Unidos e nos países da Europa Ocidental. Mais da metade dessa redução se deve ao controle dos fatores de risco. Certo. Então, ter uma vida saudável, que é muito simples, é comer certo, atividade física, não fumar e ter uma vida adequada do ponto de vista de controle emocional, isso faz uma imensa diferença na doença cardiovascular. Perfeito. Evitar gordura de origem animal, evitar fast food de uma maneira geral, certo. Evitar salgadinhos, frituras em excesso, certo. Comidas industrializadas em excesso, privilegiar fruta, verdura, legumes, cereais, alimentos integrais. E o cigarro, né? Cigarro é inaceitável, quer dizer, é inegociável. Olha, nós não estamos falando isso para chatear você, nós estamos falando isso para te ajudar. O objetivo nosso, ao receber aqui o Dr. Otávio Ruiz e Coelho, não foi outro, senão, uma vez mais, reforçar o sentido da prevenção e, se for o caso, quando houver necessidade, tanto procurar os médicos especializados na área cardiovascular, como também ir para os equipamentos que, segundo ele, estão em condições de te dar o maior apoio. Obrigado, doutor. Obrigado, foi um prazer, uma satisfação imensa poder estar aqui com você.